Naum, a profecia aqui de Naum, ela vai estar, meus amados e queridos irmãos, falando aqui sobre o autoritarismo dos assírios. O que você precisa saber aqui sobre o livro de Naum, que nos salta mais aos olhos, que é digno aqui de nós registrarmos aqui para a atenção aqui dos irmãos. Para você situar-se na linha do tempo, Naum, ele está agora no início do seu ministério e ele já vem exercer o seu ministério 120 anos depois de Jonas. E por que estamos citando o livro de Jonas? Porque Jonas, ele leva uma mensagem, e nós falamos sobre Jonas na aula passada, salvo engano, e na unidade 2, e estivemos falando sobre como aconteceu e como se sucedeu tudo aquilo dali. A cidade de Nínive, Deus envia a sentença, mas antes envia para ela uma misericórdia, eles se arrependem e eles são perdoados ali por Deus, e a destruição que era para ser iminente não aconteceu. 120 anos depois, agora começa o ministério do profeta Naum. E o profeta Naum, ele é por demais esclarecedor a profecia que ele nos traz aqui. A profecia de Naum, ela é tão clara, mas tão clara mesmo aqui, que parece mais ser um livro de história quando a gente vai observar. Vamos pegar aqui a linha do tempo, e para você entender um pouco disso daqui, você vai ter que entender aqui a linha do tempo da história. 120 anos depois, começa ele agora a profetizar. Lembram que Deus exerce para com os ninivitas, os assírios, que era um povo extremamente truculento, um povo mau, um povo que passava como que um rolo compressor todas as nações que tentavam resistir a eles. Eram extremamente maus. Foi por causa disso que ele recebe a reprimenda lá no tempo de Jonas, e quando ele recebe agora a misericórdia, em vez dos ninivitas manterem aquele padrão de humildade, de continuarem orando, de continuarem adorando a Deus, de estar buscando a Deus, não. Eles resolvem agora, depois de 60 anos de terem recebido um importante livramento da parte do Senhor, quando ali vai Jonas e ministra a palavra, e o sermão foi poderoso, dos 500 mil habitantes que ali residiam, todos receberam um grande milagre de livramento, e nós vamos perceber que agora a forma como eles agradecem é que 60 anos depois eles invadem o Reino do Norte. Vocês sabem que tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. Nós estamos estudando aqui nesse período, e o período dos profetas menores, profetas maiores, eles vão estar sempre englobados aqui, falando, ora para as 10 tribos, as tribos de Israel, cuja capital é Samaria, ora estão falando ali do Reino do Sul, Judá. Então, nós vamos observar que depois deles receberem um grande livramento, eles agora, 50 anos depois, a forma que eles resolvem pagar com tudo isso daí é invadindo 42 cidades do Reino do Norte, e passa como que um rolo compressor. E parece que Deus não estava observando aquilo, alguém ficava razoando-se dentro de si, conforme Abacuque também, e ele diz, mas Senhor, como é que isso pode ser? Como é que as coisas acontecem assim? O ímpio está prevalecendo sobre o teu povo, e aqui com Naum também não é diferente. A gente, evidentemente, que esse profeta estava preocupado. Então, esta profecia aqui, na verdade, de Naum, ela vai vir como que um refrigério para a nação de Israel. Ora, alguém disse assim, mas como é que uma cidade vai ser destruída e isso pode ser refrigério para uma outra cidade? Para você entender um pouco melhor, quando você se reportar, por exemplo, no tempo, lembra-se, pois, dos judeus mortos nas câmaras de confinamento, Hitler, quando ele vem com toda a força para cima dos judeus, e o desejo dele era destruir, porque tudo aí tem uma obra do anticristo, era para destruir o povo, para destruir a nação de Israel.
E o que acontece ali de muito interessante? Acontece que agora eles perderam a batalha, e nós vamos entender que os Estados Unidos, por mais trágico que as coisas tenham sido, mas foi um livramento que Israel recebeu. Então, é a mesma coisa, os moradores da cidade ali de Jerusalém, do Reino do Sul, quando recebem esta notícia de que aqueles que estavam os perseguindo, que desejavam a morte dos israelitas, estes agora recebem ali uma reprimenda da parte de Deus, uma sentença da parte agora do Senhor Jesus, e nesta sentença agora condenatória, já para na fase de execução, nós vamos observar que a nação de Israel sentiram-se aliviados, e tinha motivo de sentir-se aliviado, porque esta nação, os assírios, vinha passando como que um rolo compressor por todas as nações, e isso já vinha desde anteriormente com Sargão I, Sargão II, Tiglath-Pileser, e todos estes grandes reinos que desejavam um dia o domínio total, assim como o anticristo, assim como Satanás também deseja dominar o mundo. Então os ninivitas se sentiam no ápice, os mais poderosos, e eles tinham uma arrogância terrível aqui mesmo. E é agora, nesta oportunidade, que Deus ele vai trazer uma sentença condenatória. Eu não preciso vos dizer que muitos foram aqueles que não acreditaram na profecia aqui de Naum. Pastor, porque não acreditaram na profecia de Naum? Simplesmente porque era algo extremamente difícil, meus alunos, para alguém acreditar que, na verdade, uma cidade tão poderosa, uma cidade que estava entre rios, poderia ser destruída, poderia ser jogada por terra. Alguma nação teria condição, na verdade, de vencer estes povos aqui? Era muito difícil uma nação vencer os ninivitas. Eles se achavam os todo-poderosos. Nunca eles imaginaram que, na verdade, eles pudessem, de fato, serem destruídos. E por que é que eles achavam isso? Por causa da arrogância, por causa do material bélico que eles tinham os melhores carros, a tropa mais bem aparelhada, belicamente eles eram quase que indestrutíveis. Mas o interessante é que naquilo que eles se achavam mais fortes, foi aonde Deus utilizou para os derrotar. Se você for observar, Naum no capítulo 2, do verso 6 ao 8, vai nos fornecer alguns detalhes. No capítulo de número 3, o versículo 8 e 10, você vai observar, prestar bastante atenção como aconteceu tudo isso daí. A cidade, ela ficava, na verdade, ali entre dois grandes rios, o rio Cozer e o rio Tigre. E eles, tão belicamente, e eles, além de serem muito bem preparados belicamente, eles tinham a melhor engenharia da época. Se não vejamos, algo que nunca tinha acontecido, algo sem precedentes, o que é que eles fazem? A cidade está entre rios, entre o rio Cozer e entre o rio Tigre. E para a cidade ficar mais fortalecida e indestrutível, eles resolvem agora desviar o leito destes rios, de tal forma que forma-se uma ilha, e o leito do rio é desviado em 50 quilômetros, de tal forma que era muito difícil ter o acesso, era realmente difícil, porque a cidade ficava praticamente dentro de uma ilha, entre dois rios, e os braços dos rios foram ali de tal forma que circuncidaram a cidade. Além de tudo isso daí, eles erigiram uma grande muralha, de uma altura de 9 metros por 6 metros de largura, intransponível. Ninguém nunca imaginou que, na verdade, esta cidade
pudesse ser tomada. Era por isso que todas as pessoas, todos os reinos, quando falavam dos assírios, quando lembravam da capital assíria, eles imaginavam que era um reino muito difícil de ser dominado, era praticamente impossível alguém prevalecer diante da força e do poderio deste grandioso império. E por causa de tudo isso, e por isto daí eles se imaginavam intransponíveis às suas muralhas. Agora aqui nós aprendemos algo bastante interessante. O rei Senaqueribe, estes homens orgulhosos, tal como eles eram, quando estão aqui na edificação disto daqui, nunca imaginavam que aquilo que era a sua maior fortaleza, aquilo que era a sua maior força, seria o local onde Deus iria os subjugar. Observem que toda essa força deles, em parte, residia porque a cidade estava entre rios. Deus utiliza-se a sua principal fortaleza para destruir por essa própria fortaleza. O que acontece? Há uma grande inundação, e essa grande inundação é da parte de Deus, porque apenas um destes rios inundou, apenas um braço deste rio inundou. Se fosse por chuva ou alguma outra coisa, os dois braços teriam inundado, mas foi apenas uma inundação de apenas um braço, e destruiu por completo aquela muralha, ficou se quebrando, como que se fosse, na verdade, um isopor. O que eu aprendo com isso? É que a nossa força é como que um isopor diante de Deus. A arrogância do homem diante de Deus não é nada. Por isso que nós precisamos ter este sentimento de que o homem só é alguma coisa se esse homem estiver intimamente ligado com Deus, estiver voltado para Deus, e esse homem estiver debaixo da proteção de Deus. Porque se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. Se não for o Senhor nosso Deus que nos protege, ai de nós, estaríamos perdidos. Todos nós estamos sobremodo atônitos e perplexos com todas as notícias, sobretudo desta pandemia que nós estamos vivendo nesse período. Mas o interessante é nós observarmos que, ainda que preocupados como nós estamos, nós temos que entender que Deus está no controle. Temos que fazer a nossa parte, temos que ter os nossos cuidados, porque não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Mas a principal vigilância, ou o principal cuidado, a principal certeza nossa é de que Deus está nos guardando, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos reanimar, vamos sair desta situação mais fortes, mais abençoados, para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então entenda e compreenda isto daqui. Se você entendeu este gatilho aqui, você já entendeu boa parte do texto e da mensagem que esse homem está querendo dizer. Ele profetiza isso daqui, o que acontece? As pessoas o ridicularizam, queridos. E por que é que o ridicularizam? Porque era praticamente impossível. Não existia uma análise, ainda que hipotética, de, na verdade, alguma coisa tão sem precedentes assim pudesse acontecer. Ora, como é que uma nação poderia, como é que um reino como aquele poderia ser destruído? E o interessante, que 23 anos, porque quando Naum aqui profetiza, ainda passou-se 23 anos. Nesses 23 anos, muitas pessoas não acreditaram, mas tal como ele profetizou que seria através dos braços desse rio e por uma inundação, algo que ninguém imaginava, porque se colocaram barreiras e proteção, então assim, não havia uma análise, ainda que hipotética, dessa profecia se cumprir. Mas o interessante é que quando Deus fala, está falado, quando Deus profetiza, está profetizado. Pastor, mas eu conheço muitas profecias que caíram por terra. Então, porque não foi de Deus? Porque não foi Deus que falou, não foi Deus que prometeu, foi o homem? Ou então era uma promessa condicional? O que é promessa condicional? Existem dois tipos de promessa na Bíblia. Só abrindo aqui um parêntese. Promessas que elas são condicionais.
e tem promessas que elas são incondicional. Quer dizer, independe de qualquer coisa, ela vai se cumprir. Mais de 98% das profecias são condicionais. Deus nos faz uma promessa. Olha, eu lhe prometo isso. Porém, existe uma condição, existe um se. Então, mas nesse caso específico aqui, a profecia se cumpre literalmente, porque se cumpre, porque foi o próprio Deus que a entregara. Deus estava agora entregando a sentença. E o que eu aprendo? No 1.3 aqui, da página 115 do seu livro, se você quiser acompanhar, onde vai falar os fatores da tragédia ninivita. Se nós fôssemos aqui enumerar, nós colocaríamos como fator preponderante o fator principal. A razão principal foi por causa do orgulho, a altivez. E este povo extremamente altivo, Deus precisava dar uma lição a eles. Esse povo que escalpelavam as pessoas vivas, matavam pessoas de várias nações, inclusive israelitas, o povo judeu, arrancavam o couro das pessoas vivas, colocavam eles em cima de uma estaca e atiçavam, colocavam piche e atiçavam fogo. Tamanha era a crueldade deste povo, a altivez, e eles não achavam que jamais pudessem eles serem destruídos. Agora eu aprendo uma outra coisa aqui, e eu preciso passar isto daqui para vocês, para já caminhar aqui para o livro do profeta Abacuque. Uma lição que eu aprendo aqui, e que precisa ficar em mente para efeito de prova, talvez seja interessante vocês guardarem isto daí, inclusive, em sua mente e em seu coração. O que eu aprendo aqui nesta mensagem de Naum, no livro de Naum? Algo que vai ficar como lição aqui para nós. E nós vamos tirar esse contexto, do contexto, inclusive, de todo o livro aqui, dos profetas menores, de Samuel Suana, que ele vai estar trabalhando sempre entre o equilíbrio e a misericórdia. Então, dentro desta linha de raciocínio e de pensamento, o que é que vai ficar claro aqui? Se lá em Jonas, Deus enviou a misericórdia, deu a eles a misericórdia, agora Deus estava dando a sentença. E o que é que eu aprendo como lição aqui deste texto? É que antes da sentença, Deus sempre trará a misericórdia. A misericórdia vem antes da condenação. Deus sempre nos trará oportunidade de nos arrependermos, enquanto a vida é esperança. Então nós temos que lutar enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto estivermos aqui nesta vida, não que sejamos perfeitos, porque nenhum de nós é perfeito, todos nós enfrentamos lutas e obstáculos, vezes por outra nós somos vencidos, vezes por outra nós erramos, mas quando você errar, creia, existe um advogado fiel e justo, pronto para lhe perdoar os seus pecados, para lhe absolver, se o seu arrependimento for verdadeiro, sensível, genuíno, com coração quebrantado, Deus sempre lhe perdoará. A máxima disto é revelada tanto na mensagem ali que nós observamos de Jonas, porque o povo se arrependeu, a altivez deles era grande também, só que eles se arrependeram. Agora, 120 anos depois, quando este profeta Naum profetiza, eles já agora não estão nem preocupados. E o interessante é que Deus antes, e esta é a lição que nós aprendemos, antes da sentença, antes da condenação, Deus trouxe primeiro a misericórdia. Mas entenda, a misericórdia de Deus ela tem um limite. É por isso que a gente precisa tomar uma decisão hoje. É por isso que, na verdade, nós vamos observar, Josué ele disse, olha, tomai uma posição hoje, escolhei hoje a quem vós servireis, a quem é o Senhor vosso Deus. E ele diz, eu, porém, já tomei a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você também precisa, querido, você aluno e badiano, tomar esta posição
hoje, porque nós não sabemos. A misericórdia do Senhor, na verdade, não tem fim, mas existem coisas que existe limite. Por exemplo, a vida. E Deus pode ser que coloque um risco aqui no chão e diz, olha, os dias de vida seus serão aqui. E se você não se arrepender, você não sabe o dia da sua morte, o dia que nós partiremos. Então não viva uma vida fútil, não viva uma vida banal, uma vida morna, uma vida sem direção, uma vida pequena, uma vida sem objetivo, sem rumo, sem direção. O crente precisa ter um alvo, o crente precisa ter um rumo, o crente precisa ter uma direção.